Meu nome é Alexandre Zereu, tenho 79 anos, sou formado em 1968 na URGS, exerço fisiatria quase um pouco depois de formado. Eu fiz um ano de residência. Durante a faculdade, eu queria fazer ortopedia, auxiliava vários ortopedistas. Fiz um ano de residência em ortopedia e, como notei que me faltava habilidade manual para ser um bom cirurgião, e eu tinha conhecido um ortopedista que eu auxiliava, que tinha feito um curso de reabilitação profissional na Dinamarca, Dr. Paulo de Tarso Oliveira, e ele me deu um livro de reabilitação, que era um livro de reabilitação básico na época, que era de Rehabilitation Medicine de Howard Rusk, que era um fisiatra de Nova York. Então, daí que foi meu interesse. Depois de alguns meses da residência de fisiatria, senti minha inabilidade cirúrgica, reli o livro do Rusk, que eu tinha lido durante a faculdade, e daí fui procurar fazer uma formação em fisiatria. E que ano foi isso? Bom, eu me formei em 1968, certo? Fiz residência de fisiatria em 69, em ortopedia em 69. Daí procurei saber onde é que podia fazer a formação em fisiatria. Me indicaram a ACD em São Paulo, através do professor de ortopedia de Porto Alegre, Dr. Elias Cané. Ele entrou em contato com o diretor da ACD, Dr. Renato Bonfim, e conseguiu uma bolsa na ACD, e fui para a ACD e fiquei na ACD em São Paulo em 1970. Em fim de 1970, como me dei conta de que na ACD eu tinha uma boa formação do grande incapacitado, mas não do dia a dia do fisiatra, fui para o HC, onde fiquei 4 meses no serviço de fisioterapia médica do Dr. Valdo Rolim, Dr. Walter Carvalho e do Ferraz. Fiquei 4 meses lá e depois fiquei 6 meses com a Satico lá na ortopedia, na reabilitação da ortopedia. Essa foi a minha formação. Tive, na verdade, as pessoas que me sentavam comigo e estudavam, me discutiam casos, foi a Satico, e uma colega lá de São Paulo, que era a Wanda Gomes, que às vezes eu ia ao consultório dela e sentava e estudava com ela. Então, essa é a minha formação em fisiatria. Sabe? Depois desses estágios todos, o senhor voltou para Porto Alegre em seguida? Voltei ao Porto Alegre, mas nesse meio tempo acho interessante colocar que eu fui a um congresso de fisiatria que teve na Arapiara, em Belo Horizonte. Apagou alguma luz aí? Apagou uma luz. Nós vamos religar a luz, acho que faltou a luz no prédio. Nós estamos religando. Quer parar agora ou continuar? Não. Só que deu uma diferença, não tem problema. Então, eu fui um congresso de fisiatria em Belo Horizonte, lá no Hospital Arapiara. Bom, terminada a minha residência, eu fui casado para São Paulo, com uma filha. Em São Paulo, no segundo ano dessa segunda filha, eu tinha uma bolsa, que era o valor do residente, e complementava isso fazendo plantões de traumatologia no Hospital Sorocabana, na Lapa, aos sábados. E quando algum plantonista da noite tinha programa, tinha algum jogo de futebol ou tinha uma namorada, eu substituía às noites para complementar, para poder sustentar mim e a primeira filha e depois a segunda filha, que é paulista. Melhorou a luta. Bom, voltei para Porto Alegre, montei uma clínica pequena, comecei a trabalhar, fui convidado para lecionar na PUC, fui como assistente de então professor Mussi,
pai do atual chefe do serviço de reabilitação da PUC, que é o Carlos Mussi. Fiquei durante 6 anos lá. Trabalhei no Centro de Reabilitação de Pólio e Paralisia Cerebral em Porto Alegre, no Candário São João Batista, durante 8 anos. Depois de 6 anos dessa minha clínica privada, eu comprei uma casa, me mudei, uma clínica bem maior, e essa assim foi meu início profissional. Nesse meu início profissional, trabalhei 1 ano e meio depois, convidei para o meu sócio um outro colega, o Alfarad Chayenne, que tinha feito uma formação inicial em pneumologia, tinha feito fisiatria depois, e em função disso começamos também a nos dedicar à área pulmonar. Fomos convidados por diretores de hospitais em Porto Alegre porque o atendimento era péssimo, era de má qualidade no serviço de neurocirurgia. E isso é uma coisa que eu faço questão de ressaltar, que nós entrávamos nas CTI dos hospitais, os pacientes, na grande maioria dos pacientes neurológicos, traqueostomizados, com traqueostomia, uma abundante secreção, e por uma fisioterapia muito mal feita por alguns fisioterapeutas que atendiam nesses hospitais. Tomamos conta dessas UTIs neurológicas e em alguns meses, 2, 3 meses, mudamos completamente o perfil do atendimento. Os pacientes, através de técnicas adequadas, deixaram de ser traqueostomizados, na grande maioria, e tiveram uma evolução com uma morbidade, uma mortalidade bem menor. Nesse período também, nós trabalhamos junto às UTIs neuropediatras e neuropediatria. E fui convidado para montar 3 unidades de fisioterapia e de reabilitação em CTs neonatais e CT pediátricos. E essa foi talvez, certamente foi o local onde eu mais me realizei como médico, pois eu conseguia com isso aí diminuir bastante a mortalidade das crianças e diminuir as sequelas, evitando futuras paralisias cerebrais. Sabe? Essa talvez, certamente foi assim a maior satisfação profissional que eu tive. Não era simplesmente tirar dor, era diminuir mortalidade. A única situação em que eu, como fisiatra, conseguia impedir a morte, diminuir a mortalidade, e trabalhar na prevenção de paralisia cerebral. No aspecto, o que eu gosto de fazer é atender pacientes. Eu falei que eu trabalhei, fui professor na PUC, mas senti que minha área de conforto nunca foi ensino, nunca foi pesquisa, nunca foi escrever trabalho científico, embora tenha alguma coisa escrita, né? Mas minha área de conforto é principalmente atender pacientes. E uma segunda área de conforto minha é o trabalho junto a órgãos associativos, certo? Eu acho que esse é outro capítulo que talvez a gente possa desenvolver. Me diz uma coisa, o senhor se especializou no tratamento fisiatriológico, mas com crianças, o senhor depois foi para alguma área? Não, isso aqui foi o seguinte, na CD era basicamente o grande incapacitado, certo? Ou seja, criança, ela tinha muita criança com sequela de pólio, sequela de paralisia cerebral, amputados, certo? Tinha muitas crianças amputadas, certo? Tinha sequelas da talidomida, em função da talidomida. Tinha alguns adultos com paraplégicos
E no fim, assim, daquele tempo que eu vi que grande capacidade eu já tinha aprendido bastante, né? Daí, quando eu fui para o Hospital de Clínicas, o serviço lá do hospital mesmo, tinha muita eletroterapia, termoterapia, tinha eletroneurobiografia e pouca cinesioterapia, parte de recuperação. Daí, no serviço do, da ortopedia com a Satico, que certamente acho que já deve ter entrevistado ou vai Sim. entrevistar, certo? Lá, então, eu aprendi a parte de adulto, da recuperação de adulto. Então, eu me dedico hoje a um atendimento basicamente de adultos, seja na área ortopédica, neurológica, um pouco de criança também, certo? Mas a criança mais assim, não atendo mais a paralisia cerebral, atendo muitas crianças ah, com retardo de desenvolvimento motor, com torcicolo congênito, e estou me dedicando já faz uns 7, 8 anos a uma área que talvez poucos, ou não sei de mais algum fisiatra no Brasil que se dedique. Eu tenho trabalhado muito na área de reabilitação labiríntica, né? É uma área que eu me dediquei já faz uns 20 anos, que eu tenho me dedicado à reabilitação labiríntica, que eu não sei, não conheço no Brasil nenhum fisiatra que se dedique. Quem se dedica são alguns otorrinos e algumas fonoaudiólogas. Estudei porque, em determinado momento, um otorrino me perguntou se eu fazia reabilitação labiríntica. Eu perguntei o que é isso. Ele disse, não, é uma técnica que existe de reabilitação de pacientes com vertigem, tontura, déficit de equilíbrio. E vai ter um congresso em São Paulo de otorrino, em que vem um otorrino francês falar sobre reabilitação labiríntica. Fui com ele para São Paulo, nesse congresso de otorrino. Posteriormente, esse mesmo otorrino disse, olha, está vindo de Montevidéu um casal, que ele é otorrino e ela é fisiatra. E eles se dedicam só a labirinto. E eles vão falar sobre reabilitação labiríntica. Eu assisti esse casal, tá? E comecei a estudar a parte de reabilitação labiríntica. E é um trabalho que eu tenho feito e que talvez seja assim, se tiver mais algum colega que faça essa área, eu gostaria até de trocar ideias, certo? E que tenho tido assim, excelentes resultados nessa área. Bom, quais foram as dificuldades nos anos 70, que o senhor já estava ativo, né? Quais dificuldades você via na área da fisiatria? Pode ser dificuldades técnicas, dificuldades de... Eu já sei por outros que contaram que não era tão reconhecido, né? Então, o que você achou que eram dificuldades? Bom, em primeiro lugar, quando eu cheguei em Porto Alegre, não tinha 15 fisioterapeutas, certo? O que eu fiz? Eu procurei auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, e comecei a ensiná-los a trabalhar na área. Eu dei cursos para eles, formei pessoal e comecei a trabalhar basicamente com o pessoal treinado por mim, tá? Isso, quando ocorreu de eu entrar dentro dos ambientes hospitalares e trabalhar nas UTIs, e nas UTIs, na verdade, eu tinha mercado de trabalho de alguns fisioterapeutas que trabalhavam mal, efetivamente. E um deles, um dia, encontrei com ele e disse, olha, nós vamos acabar com os fisiatras, nós vamos acabar com as clínicas de fisiatria, porque o Conselho de Fisioterapia criou normas, certas resoluções, em que praticamente inibem a profissão do fisiatra e a atividade do fisiatra. Eu fiquei preocupado, eu estava se formado, eu tinha feito, estava com a minha clínica há uns 5, 6 anos, e tinha um congresso de fisiatria em Belo Horizonte, em Serra Negra, sabe?
Congresso deles fizeram, Congresso de Paralisia Cerebral de Serra Negra. Fui a esse congresso em São Paulo, Campinas, Campinas, Serra Negra. Né? Fui a esse congresso, em que tive esse congresso todos os profissionais da área de saúde, de reabilitação, médicos, fisiatras, neurologistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, etc. E tinha em torno de uns 15 fisiatras. Eu era um dos mais novos. E nesse congresso, esses em torno de 15 fisiatras nos reunimos e resolvemos fazer um trabalho de divulgação da nossa especialidade e de lutar contra essas resoluções. Teve uma reunião lá, e daí se marcou uma segunda reunião no Rio de Janeiro, no apartamento de um colega, que era bem mais idoso do que nós, o Dr. Joaquim Eugênio Rezende, no apartamento dele. Essa reunião começou às 9 horas, certo? E foi até às 3 horas da tarde, e era para continuar à tarde. Daí a esposa dele, isso aí foi uma coisa até um pouco engraçada, a esposa dele fez uma feijoada, e nos serviu da feijoada uma caipirinha, né? Junto com a feijoada, cerveja. Terminou a feijoada, o pessoal começou a se sentar nos sofás e dormiu. Né? Tem uns 10 ou 15 colegas lá, dormimos e a reunião acabou ali. Bom, mas, de qualquer maneira, algumas decisões se tomaram. A principal delas foi que todos nós iríamos voltar aos nossos estados e entrar em contato com as entidades médicas dos seus estados e procurar entrar em contato com a MB, Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional dos Médicos, e que eles abraçassem a nossa causa. Efetivamente, voltamos e não estou querendo puxar brasa para o assado, mas o estado onde mais foi tocado para frente foi o Rio Grande do Sul. Ou por uma questão dos presidentes, das entidades médicas, com quem eu tinha relacionamento, ou talvez pelo meu tipo de temperamento e de personalidade. Eu me dava muito com o presidente do sindicato médico e com o presidente das Américas. E no Conselho Regional de Medicina tinha uma situação muito peculiar. O presidente do Conselho Regional de Medicina na época, que, a meu ver, foi a figura mais importante nessa luta, o Dr. Telmo Reis, ele tinha sido, o filho dele tinha sido colega de colégio do meu irmão. E eu convivia com eles, certo? E o doutor Telmo um dia me telefonou e disse assim: vem aqui no conselho, preciso conversar contigo. Fui lá, dele me apresentou um novo consultor jurídico, que era um desembargador aposentado que tinha sido presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o doutor Emílio Giscoff. Anteriormente, a saída lá, eu esqueci de falar, tinha havido um congresso de fisiatria em Fortaleza, onde o Dr. Boccolini foi eleito presidente e me convidou para ser diretor de defesa profissional. Eu era um jovem, tinha 30 e poucos anos, né? Aceitei. E quando o Dr. Emílio aceitou, o Dr. Telmo disse para ele que o foco dele na consultoria jurídica ia ser defesa do ato médico. E o problema maior na ocasião se chamava fisiatria. Doutor Emílio começou a fazer com a vinda do Boccolini. O doutor Boccolini veio de São Paulo, que era presidente da Sociedade Brasileira de Fisiatria. O doutor Boccolini
veio com o advogado da MB e se decidiu, na ocasião, que o doutor Emílio iria realizar uma arguição de constitucionalidade da lei que criou a profissão de fisioterapeuta e dos Doutor, congelou sua imagem. Espera aí. partidos. Congelou, se eu estava falando que o senhor veio com o doutor do Colini, aí congelou sua imagem. Está me ouvindo? Tá. Estou ouvindo. E agora? Estou perdendo um pouco da sua. A qualidade não está muito boa agora, a sua imagem. Não sei o que aconteceu. Deve ser sinal da internet. Melhorou. Vai, vamos retomar de quando veio com o doutor do Colini. Tá? Bom, o doutor Bogolini veio de São Paulo com o advogado da Associação Médica Brasileira e, entre os dois, os advogados, foi combinado que o doutor Emílio Gisco viria com uma ação de inconstitucionalidade em relação à lei que criou a profissão de fisioterapeuta e as resoluções por eles editadas. O doutor Emílio começou a fazer todo o trabalho jurídico, e quando ele tinha necessidade de alguma conceituação na área médica, por exemplo, o que é diagnóstico, o que é terapia. Então, ele chegava e pedia para mim, e eu me enterrava, na época não tinha internet, que hoje seria mais fácil, eu me enterrava na biblioteca da Faculdade de Medicina, pesquisava e levava para ele o texto escrito e ele complementava no texto jurídico. Foi assim, esse trabalho foram em torno de 200 pautas, 200 páginas. Após terminado, foi encaminhado à Sociedade Brasileira de Fisiatria, Medicina Física e Reabilitação, que entrou com a arguição de constitucionalidade. Juntamente entrou o Conselho Federal de Medicina, o MRIC, Sindicato Médico, a AMB, Conselho Federal de Medicina, Federação Nacional do Médico, e vários conselhos, sindicatos e associações de outros estados, em que os fisiatras tiveram acesso às entidades médicas. Eu só me esqueci de falar, e seria assim injustiça não comentar, que todas as minhas idas a São Paulo, a Brasília e ao Rio de Janeiro foram pagas, as passagens e hotéis foram pagas pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então, foi outro órgão que deu uma ajuda muito importante. E vou assim, foi uma época que eu saía daqui, ia para São Paulo, ia para o Rio, ia para Brasília. Em Brasília teve uma situação muito, até vale a pena como algo interessante. Eu tinha uma entrevista marcada com o então ministro do Trabalho, Murilo Macedo, né? Que foi o governo, será o governo Figueiredo. E foi, quando eu cheguei, eu tinha uma entrevista marcada para as 9h no Ministério do Trabalho com ele. Tudo isso conseguido pelo Nelson Marquesan, que era líder do governo, e eu tinha atendido o pai dele, que tinha sido amputado. Então, o Marquesan me conseguiu as entrevistas. Cheguei às 9h e daí me disseram, o ministro não... Cheguei lá às 8, antes das 9, o ministro não vai poder lhe atender hoje, só no fim da tarde, ou quando tiver um tempo vago, porque incluiu a primeira greve pós-AI-5. Foi a greve dos metalúrgicos do ABC. Então, eu fiquei das 9h até às 6h na sala de espera do ministro Murilo Macedo, tomando cafezinho, água mineral e comendo bolacha, certo? Até ser atendido por ele às 6h. O que eu queria, no fim, acabou sendo resolvido. Tive entrevista com outras autoridades do Ministério do Trabalho, estive também com o ministro Jair Soares, que era gaúcho, né? Então, ia frequência em São Paulo,
São Paulo e Brasília. Na verdade, as minhas idas eram São Paulo e Brasília. Sobre isso aí, eu gostaria de dar uma continuidade, porque isso é importante para os colegas Então vai, novos então saberem. continua e depois eu faço as Bom, perguntas. bom isso foi, essa arguição de constitucionalidade foi ao Supremo, certo? São 1056/DF, certo? Foi o julgamento. Nesse julgamento estava presente eu e o doutor Boccolini e vários fisioterapeutas. Para desapontamento nosso, o relator foi voto contrário a nós, acompanhado por quase todos os ministros, até que o ministro Moreira Alves pediu vistas, certo? Pediu vistas, e eu vou só ler exatamente, ele deu assim, concordou com a constitucionalidade da lei, mas ele deixou claro, eu vou ler, isso é importante assim, né? Considerou constitucionais os artigos 3º e 4º do Decreto-Lei 93869, de 12 da Lei 6.316/75, mas delimitou as atividades de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Compete ao médico a tarefa de diagnosticar, prescrever tratamento, avaliar resultados. Compete ao fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, diferentemente, somente a execução das técnicas e métodos prescritos pelo médico. Bom, esse voto do ministro Moreira Alves foi aprovado por quase todos os ministros, com exceção do relator e do ministro Nery da Silveira, que, por coincidência, era pai de uma fisioterapeuta, que depois se transformou presidente do CREFIT 5. Aí eu me esqueci de colocar, isso é uma coisa importante para os novos ficarem sabendo. Na verdade, a lei que criou a profissão de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional não é lei, é um decreto-lei editado pela Junta Militar que tomou posse com a morte do Costa e Silva. Então, foi um ato ditatorial, não passou pelo Congresso. Uma criação de uma lei que cria uma profissão não tinha razão de ser rápido um decreto-lei. Depois ficou-se sabendo que, por coincidência, tudo é coincidência na vida, o ministro Rademacher, que era o ministro da Marinha, que fazia parte da junta ditatorial, era pai de uma terapeuta ocupacional. Então, os colegas saberem que tudo isso são coincidências que ocorrem na vida. Sim. Bom, coincidências com interesses, né? Coincidências com interesses. Não estou dizendo isso, de jeito nenhum que eu vou dizer isso. Sim, mas eu estou dizendo. Interesse. Eu estou dizendo. Não são palavras, não são palavras. Não são suas. Não, nem vou colocar, não se preocupa, nem vou colocar isso no vídeo. Não são palavras minhas. Bom, mas só sobre esse assunto, eu queria colocar também que agora, em 11 de julho de 2022, faz pouco tempo, o Supremo Tribunal de Justiça julgou uma ação do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, em relação às resoluções do Conselho de Fisioterapia. Tá? E considerou as resoluções do Conselho de Fisioterapia ilegais, baseados naquela ação de inconstitucionalidade. Então, são fatos que acho que fazem parte da história da fisioterapia. Sim. E que certamente os jovens não sabem. Bom, então, eu acho que assim, essa parte eu. Você desenvolveu um assunto que ninguém tinha pego ainda, muito interessante. Então, tá. Eu lhe perguntaria, nesses tantos anos, 50 anos de profissão, né? Provavelmente? 50, agora em dezembro faz 54. Que mudança o senhor viu? Que progresso teve a fisiatria no Brasil, não só no Rio Grande do Sul? O senhor sentiu que teve? Teve as dificuldades iniciais? Teve, efetivamente teve, porque, em primeiro lugar, eu, por exemplo, eu sou um autodidata.
eu aprendi alguma coisa vendo os outros fazerem. Aprendi, só tive pessoas duas que me orientaram, que foi a Satiko e a Wanda. São autodidatas. Então, em primeiro lugar, se criaram. Tinha na ocasião, eu não sabia que existia uma residência. Quando eu fui para São Paulo, não sabia que já existia uma residência em Belo Horizonte, no Hospital Arapiara, era a única que tinha no Brasil. Então, se criaram residências de fisiatria. Então, o autodidatismo meu e de vários outros colegas deixou de existir. Então, assim, o primeiro grande progresso foi que se criaram residências de fisiatria. Porto Alegre tem 3 residências de fisiatria. Tem, acho que, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não sei que, Brasília, certo? E outros locais têm residências de fisiatria. Então, melhorou muito a qualidade dos fisiatras. Acho que isso é uma coisa importante. Certo? Em segundo lugar, o fisiatra hoje ele atua muito em outras áreas, certo? Que não atuava naquela época. Por exemplo, na área de espasticidade, com aplicação de toxina botulínica, a parte de medicação para dor, infiltrações, bloqueios, evoluiu bastante. Tecnologia se evoluiu muito. Né? Então, hoje o fisiatra tem uma formação diferente, uma formação bem mais complexa do que aquela que eu tive. Né? O que eu consegui depois obter mais foi por esforço meu pessoal, indo a congressos, estudando, certo? E certamente foi assim a forma como o pessoal da minha faixa etária. Então, houve efetivamente um aspecto muito importante de desenvolvimento. Tá. Que mensagem o senhor daria Eu, para... antes eu gostaria de citar, se eu tenho tempo, Tem. eu tive também sempre uma posição muito em órgãos associativos. Eu fui membro do Conselho Regional, fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina, da Ateliê de Cimeiros, tive na Associação Médica do Rio Grande do Sul, fui durante 28 anos conselheiro de administração da Unimed Porto Alegre, em que eu estabeleci algumas normas em relação à fisiatria, que estão na tabela da MB, que em maior parte dos estados não é cumprido pelos convênios, e que é o pagamento de consulta, cada 10 sessões, que é a pessoa jurídica tem que ser propriedade do fisiatra, não pode ser propriedade de terceiros. Tá? Dá uma série de coisas. Mas ocorreu um fato que eu tenho isso é importante porque, embora tenha entrado em calmaria, certo? Um dia vai ter que voltar. No governo do Fernando Henrique foi feita uma PEC. Essa PEC considerava, porque o atendimento do acidentado de trabalho no Brasil é feito pela Previdência Social. O Fernando Henrique conseguiu passar uma PEC em que dava condições da iniciativa privada também atuar no atendimento do acidentado de trabalho. A Mapfre, que é a maior seguradora espanhola e a maior seguradora desse trabalho na Espanha e em Portugal, entrou então em contato com a Unimed, Sistema Unimed a nível nacional, para fazer uma parceria com o Sistema Unimed. Só que a base parlamentar do Fernando Henrique não conseguiu chegar a um acordo em fazer uma lei complementar que acertasse essa questão da PEC. Bom, mas a Mafra entrou em contato com o Sistema Unimed e houve uma ida dos membros da diretoria da Unimed Seguradora, junto com 4 médicos do trabalho e um fisiatra, e no caso o fisiatra era eu, porque eu era o único
fisiatra que tinha um posto de direção do sistema Unimed no Brasil. Nós fomos a convite da Mafre para a Espanha, onde visitamos o hospital da Mafre em Barcelona, em Madrid, numa cidade próxima a Madrid, Majadahonda, em que vimos como é que o atendimento do acidentado do trabalho. Vendo o atendimento do acidentado do trabalho na Espanha, feito por uma empresa privada, tá? Nos sentimos frustrados em ver a forma como o acidentado do trabalho no Brasil é atendido. Obviamente, a Mafre, ela visa lucro. Né? É uma empresa privada que visa lucro. Né? Mas, como ela visa, embora vise lucro, ela tem que ter resultados. E algumas coisas me chamaram a atenção. O hospital, principalmente o hospital de Majadahonda, que fica a 30 quilômetros de Madrid, é um hospital assim, excelente, em que nós temos assim, desde a parte de atendimento de emergência até a reabilitação profissional. O que me chamou a atenção foi que, ao lado do hospital, uns 300 metros do hospital, tem um outro bloco igual ao hospital. Note, no hospital é urgência, é cirurgia, é internação, é reabilitação e é reabilitação profissional. E esse outro bloco é um bloco de prevenção, em que se trabalha assim, médicos do trabalho, engenheiros do trabalho, em que no momento que eles têm uma empresa, por exemplo, que trabalha com plástico, eles imitam todo o trabalho ali para fazer a prevenção. Então, eles fizeram. Então, assim, me chamou a atenção o seguinte: a Mafre visa lucro, mas visa lucro, para ela visar lucro, ela tem que ter pressupostos. E eu vou ler os pressupostos, que são importantes. Os pressupostos: prevenção adequada, iniciando dentro da empresa, com uma orientação precisa da Mafre. 2. Atendimento médico hospitalar o mais rápido e efetivo e pronto do acidentado, especialmente do grande acidentado. No caso do grande acidentado, o acidentado, ele e a família, nas primeiras 24 horas, são atendidos por psicólogos e assistentes sociais. Terceiro, reabilitação física mais adequada para evitar sequelas. 4. Reabilitação profissional àqueles que não puderem voltar à função original ou quando tiver que fazer adaptações. 5. Pagamento de benefícios aos que não se reabilitarem e acompanhamento médico psicossocial. Tudo ao contrário do que se faz no Brasil. Então, eu quero colocar isso para os fisiatras atuais e para os fisiatras novos que vão se formar. Bom, daí a direção da Unimed Seguradora foi ao então senador Serra, que era então candidato a presidente da República, e ele deu sinal verde para continuar com a parceria. E quando estávamos lá na Espanha, foi assinado um contrato de intenções entre a Unimed Seguradora e a Mafre, em que a Mafre se comprometia a construir 5 hospitais completos, iguais aos de Madrid, né, incluindo do primeiro atendimento até a reabilitação profissional, montar esses hospitais, e a parte do atendimento ficaria com a Unimed, e a parte de benefícios com a Mafre. O que a Mafre quer é lucro, e o lucro ela ia obter um bom atendimento, ao contrário do Brasil. Sim. A Unimed Seguradora foi ao Serra, o Serra deu sinal verde para continuar, mas houve eleições, mudou tudo. A minha esperança é que um dia tenha no Brasil um presidente que tenha uma visão
de que o acidentado de trabalho não pode ser tratado como um lixo, como é hoje. Hoje o SUS é um mau atendimento, a recuperação física é péssima, não há reabilitação profissional, tá? E nós não temos o atendimento. Então, eu, quando fui para a Espanha, eu senti uma falha no Brasil. E isso foi em 2001. Tá? Isso foi... Hã? Mais de 20 anos. Inclusive, por uma coincidência, talvez só para... Eu, em 2001, quando fui, foi no dia 21 de setembro, uns dias depois do famoso 11 de setembro, das Torres Gêmeas. A nossa dúvida era embarcar num avião ou não. Então, veja o seguinte, faz 21 anos que isso ocorreu. E o Brasil passou de governos de esquerda para um governo de direita e continua tudo no mesmo. Acho que um dia espero que tenha um presidente no Brasil, certo? Que veja a saúde, veja a reabilitação com outros olhos. Então, a mensagem que eu vejo é a seguinte, quero deixar para os mais jovens, que fiquem pensando que um dia pode ter no Brasil um presidente, um governo que veja a saúde e que veja a reabilitação com olhos, certo, de quem quer resolver o problema de saúde do povo brasileiro. E os fisiatras vejam que nesse dia também poderá se atender o acidentado de trabalho de uma forma digna. Certamente esses aspectos não foram colocados pelos meus colegas. De jeito nenhum. Muito obrigado pela sua participação, foi ótimo. Com certeza vai contribuir muito. Eu ainda tenho umas 2 entrevistas para fazer. Quero ver como é que eu vou conseguir condensar tudo isso, mas, independente disso, foi combinado com a Pérola, eu não sei se é associação, provavelmente, a associação vai ter o material bruto de cada um, porque esses depoimentos são importantes de guardar para uma aula, para qualquer outra coisa. E o senhor vai receber o seu depoimento depois inteiro, tá? Na época, no final da edição, isso vai ser final de outubro, começo de novembro, eu mando para o senhor o seu depoimento inteiro. Tá bom? Certo, então. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Até logo. Até logo.